Turma, continuando então parte B da nossa aula, lembrando que a aula está sendo um pouquinho maior para compensar o feriado aí de sexta-feira, ok? Então, entendemos agora um pouquinho da variável TG e TM, que foi um objeto de dúvida aí da aula anterior. Alguns pontos são sempre importantes a gente reforçar, tá? Agora a gente vai voltar ao nosso processo de termoformagem. Vamos focar aqui no nosso processo. Na aula passada falamos também sobre o termovácuo, né? A vacuforme, desculpa, a termoformagem por vácuo. A gente pode segmentar, né? A gente pode resumir o processo de termoformagem em 5 etapas, né? E é importante que vocês anotem aí no seu caderno para você ir se organizando, né? Como seriam as cinco etapas? Os processos gerais. A gente vai notar aqui que algumas etapas a gente consegue ter uma abertura maior de processos. Por isso que a gente tem tanta variação de termoformagem, né? Então, primeiro passo, a placa é fixada na máquina, processo de fixação. E segundo, nós temos o aquecimento. O aquecimento da placa é fundamental, né? Tanto o processo de aquecimento e resfriamento, que a gente vai ver no processo de termoformagem, independente do processo que eu estou me referindo, dentro desse grande grupo que é considerado genérico, por conter vários outros, a gente tem a temperatura como uma variável de processo muito importante. Por isso eu comecei falando da TG e da TM por conta disso, tá? É uma dúvida que surgiu super importante também para a termoformagem. Depois que a placa é fixada, nós temos o aquecimento. Nesse aquecimento, essa placa, quando eu falo de placa, né, a gente está se referindo àquela a nossa placa termoplástica, né, que foi feita com a espessura estudada ou calendária justamente para atender a espessura de parede que a gente precisa aqui na termoformagem. Em seguida, a placa toma a forma do molde que a gente está trabalhando. E aí, pessoal, nessa parte que eu chamo a atenção de vocês, até então, um processo muito parecido um com o outro, né? A gente vai ver na próxima aula as diferenças de processos. Na vacuumforme que a gente viu, esse enchimento, esse preenchimento do molde, ele ocorre através do vácuo. Mas é possível fazer esse preenchimento a partir do ar comprimido ou de algum outro componente mecânico. E aí, pessoal, é nessa parte aqui que eu tenho vários tipos de termoformagem, né? Que a gente tem os tipos que nós citamos aí como sendo um processo muito abrangente. É nessa parte aqui que os processos se aperfeiçoam, né? Cada material, cada preenchimento vai proporcionar um processo um pouco diferente, direcionado a certos tipos de geometria, tá? Então, a depender do tipo de termoformagem que nós estivermos falando, esse preenchimento do molde, de componente mecânico desse preenchimento vai ser. A gente vem depois disso para o resfriamento. Na etapa de resfriamento, a peça é resfriada o suficiente para que seja removida sem distorcer. Então, qual que é a importância do resfriamento, né? É evitar o choque térmico do material, né? Se a gente, ó, aqui a gente tem um exemplo que eu falei na aula passada, né? A folha de plástico que é fixada aqui. Aqui a gente tem um molde que a peça vai adquirindo o formato dela, né? Esse tracejado demonstra o preenchimento. Começa aqui em cima, acompanha com laser, vai sendo preenchida até chegar aqui. A gente tem preenchimento esse invase com auxílio de vácuo, porque nesse exemplo que eu te dei, nós estamos falando de termoformagem a vácuo, ou vacuumforme, mas eu poderia estar falando de outro tipo de material, só que eu não teria vácuo, eu teria outro tipo aqui de alívio desse molde. Essa é a maior diferença, tá? Então, para que você consiga fazer, pensando aí na última etapa, a etapa de extração, esse resfriamento é importante, porque você evita que a peça ocorra distorções nela, né? Quando você tira ela antes da hora, sem aplicar o devido resfriamento, essa peça pode originar mais rebarbas, né? Ela pode ter pontos de distorção, onde a resistência mecânica vai ser fragilizada, vai ser interrompida, né? Então, isso afeta diretamente a qualidade da sua peça. E por último, né,
desses processos gerais de termoformagem, nós temos a extração, né, que é propriamente você retirar a sua peça, depois de ser totalmente preenchida. As rebarbas, principalmente as da área do molde, lembra que eu falei para vocês? Maiores espessuras ficam nessa região, justamente porque ela tem um maior tempo de contato e de aquecimento do que as regiões aqui da parte de baixo, que tendem a ter cavidades, né, espessuras de parede menores. Então, é normal que maiores espessuras, aqui nesse caso, gerem maiores rebarbas, né, são removidas. Então, a etapa de moldagem. A moldagem é a etapa na qual a placa é amolecida e forçada a cobrir o contorno do molde. É uma etapa muito importante, né? A moldagem, a maior parte das dificuldades que a gente vê no processo estão nessa etapa aqui. Mas essa etapa atinge pontualmente aí muitas outras, né? Então, basicamente, existem 3 formas de operar. Gente, lembrando que nós estamos falando aqui de formas gerais, né? Como se eu pudesse mapear, como se eu pudesse descrever para vocês um processo genérico de termoformagem. Lembrando que, a partir do momento, a maneira como você utiliza aí a sua moldagem, o seu preenchimento no molde, se é vácuo, se tem algum outro tipo, você entra em determinados tipos de termoformagem, que também serão objeto de estudo aqui da nossa disciplina. No momento, vamos entender de uma maneira geral, ok? Então, existem basicamente 3 formas de se operar aí, de trabalhar com essa moldagem, promover esse preenchimento do material, dessa placa termoplástica, utilizando o vácuo, por isso eu comecei com ele, o vácuo form é a técnica mais utilizada que nós temos, né, devido à sua versatilidade, mas existem outras ganhando no mercado, principalmente o mercado de fora, nos Estados Unidos. A gente vai trazer um tipo de moldagem que é muito utilizada lá. Ainda não se ganhou tanto espaço aqui, a gente encontra em feiras. Por isso que eu sempre incentivo vocês a participarem de feiras de plástico, porque essas tendências talvez a nossa política aqui brasileira, não, a nossa indústria no Brasil não enfatize tanto, já acontece bastante lá fora, né? Então são tendências a vir acontecer aqui na nossa indústria, super bacana de serem relatadas também. Então, o segundo é mediante a utilização de pressão de ar positiva, que a gente chama, né? Que empurra a lâmina até o molde, não o molde até a lâmina, o inverso. E o terceiro, que é utilizando uma força mecânica. Gente, estou apresentando de uma maneira para vocês, tá? Mas a gente vai detalhar cada uma delas, dedicar uma aula só para elas. Então, a gente vai conseguir bater um papo bem bacana. Existem outras combinações ou só esses 3 tipos? Claro que existe. Você pode fazer vários tipos de combinação para você moldar, para você fazer o preenchimento dessa peça. O que vai, né, impactar? O que vai depender, né? Qual o principal ponto? A gente tem que observar o quê? O desenho da peça. Como eu falei, existem sempre vários tipos de processos, vários tipos de materiais, vários tipos de indústrias, enfim. Você vai adequar cada uma à outra, né, com a maior afinidade que eles tenham em comum, para que você evite desperdícios, para que você talvez não tenha que mudar tanto a sua infraestrutura, aproveitar o seu maquinário, né? Nesse caso aqui, a geometria da peça é fundamental. Se eu tiver com uma peça que eu tenho mais pontos, né, de geometria mais complexa, primeiro que eu não estaria tanto numa termoformagem, mas considerando que não seja tão complexa a ponto de justificar esse tipo de processo, essa geometria pode me indicar que eu tenho que usar vácuo, por exemplo, ao invés de fazer uma moldagem positiva, tá? Então, no primeiro caso, a lâmina já amolecida é transferida para o molde e o ar deixa tensa a lâmina sobre a superfície do molde, isso quando a gente estiver falando do forme. O esfriamento, super importante também, é que a gente tem um molde, né, de uma termoformagem, molde simples, ele é usualmente controlado, né, etapa controladora do tempo de processo de termoformagem, que é muito importante, o tempo de resfriamento, né? Qual é o tempo de resfriamento? O tempo de resfriamento vai depender muito da cavidade que a gente estiver trabalhando, né? Pontos, regiões mais complexas, você tem diferença de espessura de parede no mesmo ponto, no mesmo molde, são pontos que a gente começa a identificar em cada projeto de molde.
Temperatura, que tipo de material que eu estou trabalhando aqui? É um material amorfo, é um material cristalino, né? A gente percebeu no começo da aula que isso afeta. Então, isso é implementado mediante perda de calor por condução de molde. Então, esse esfriamento aqui, ele vai ir de frente com o tempo, né? O tempo de processo. Para alguns materiais e moldes, essa etapa aqui dura mais. O esfriamento é importante para você controlar a quantidade de calor eliminado, já que isso, por sua vez, determina a contração da peça. Toda a peça é contraída? Sim, se você está recebendo algum tipo de calor, ela vai ter um tipo de contração. O que você tem que planejar quando você tem que assegurar, na verdade, não só planejar, quando você faz um trabalho, um projeto de molde? Você tem que assegurar que, por mais que exista essa contenção, ela não vai afetar no dimensional que você quer daquela peça, não vai afetar na resistência que ela precisa ter depois de pronta. Isso é importante, só se alcançar isso dependendo do material com esfriamento, tá? Isso se realiza geralmente controlando a temperatura do molde. Comecei o exemplo da aula falando do TG e TM, falando sobre isso, né? Alguns materiais requerem que a gente trabalhe com temperaturas prévias de molde, aquecer o molde antes de injetar o material. O mesmo acontece com a termoformagem. Na hora de extrair, o mesmo esquema. Trabalhar com material para que o material não sofra um choque térmico, né? Não se contraia mais do que necessário. Veja como algumas variáveis são importantes em qualquer processo que você esteja trabalhando, seja uma rotomoldagem, uma injeção, um sopro, ou no nosso caso aqui, numa termoformagem de maneira geral, né? Então, aí a gente tem, por fim, a nossa extração, que é a etapa final do processo de termoformagem, uma vez que a peça é suficientemente esfriada, esfriou corretamente, esperamos o tempo, e aí sim ela é removida do molde. Perceba que eu deixei de laranja aqui, ó, dimensionalmente estável. Eu só vou extrair o meu material quando ele tiver, meu produto, no momento aqui, quando ele estiver dimensionalmente estável, ou seja, quando a contração já não interferir aí no dimensional da peça, né, ou na resistência mecânica oriunda dela. Isso permite que a peça seja removida com mais facilidade, né, até diminui as rebarbas ali do final. Aqui eu trouxe aquele exemplo da aula passada e que eu demonstrava, né, que a gente tem mais chance de formar rebarbas aqui, ó, com o prego laser, onde eu tenho onde a peça está, onde a gente tem maior apoio, né, maior contato com o molde. O material ele vai ficar muito mais aqui, ó, conforme ele vai preenchendo, ele vai ficar muito mais tempo aqui. Isso faz com que ele tenha espessuras maiores, seja mais espesso. Consequentemente, a gente tem uma probabilidade de formar rebarbas superiores aqui no ponto de fixação do molde do que nessas áreas mais profundas, né? Nas arestas que tendem a formar cantos, a gente tende a formar arestas dessas minas. Então, isso foi um exemplo aí bacana, tá? Começamos a aula falando sobre TM, sobre temperatura de amolecimento, que a temperatura impacta, uma vez sendo considerada uma variável de processo, e finalizamos agora falando sobre as principais etapas de um processo de termoformagem. Enfatizei algumas coisas que eu achei interessante, mas nas próximas aulas a gente vai ter aulas mais pesadas, tá? A gente vai ver um conteúdo bem direcionado e que nós iremos detalhá-las. Então, esse é o nosso exercício de fixação de hoje, ele tá maiorzinho, porque a aula foi maior, considerando o feriado, a gente tá, ó, estudando bastante para compensá-lo. Então, peço que vocês façam, né? Os primeiros aqui a gente está falando sobre TG, TM, fundamentais aí para enxergar o processo, tá, gente? Gostaria muito que vocês fizessem com carinho, prestando atenção, porque esse conhecimento aqui faz toda a diferença. A gente tem que começar a identificar realmente o que é isso na prática, no dia a dia e em processos, tá? Quando eu falo temperatura de uso de engenharia, citei para vocês também, tá? Responde aqui para mim. Na 4, estou falando sobre a termoformagem, vários tipos de forma de molde, o tipo de auxílio dele me demanda essa variedade que a gente tem de termoformagem aí, que também será objeto de estudo. Para pesquisar além da aula,
eu estou pedindo para vocês montarem uma tabela dos principais plásticos comerciais, né? Quando eu falo principais plásticos comerciais, é que a gente usa muito mais na indústria de plástico, PP, polietileno, de alta, de baixa, o PVC, o ABS, o PS, poliamida, enfim, PET, né? Preencha os valores de TG e de TM de cada um deles. É interessante você ter uma noção, precisa decorar, né? Mas mantenha no seu caderno, faça essa pesquisa para você começar a ter uma noção bacana. E 6, quais os tipos de erros, efeitos que nós evitamos nos processos de transformação, independente do processo, se é o que nós estamos estudando ou qualquer outro tipo, quando conhecemos as variáveis TG e TM dos plásticos que serão processados. Qual a importância de você conhecer esses valores? O que isso evita de erro? Porque é como a gente tem que começar a pensar na prática, né? O que nós estudamos essas variáveis, o que elas interferem no processo, o que elas evitam de erro, tudo isso é importante. Você vai me enviar por e-mail, a maioria já na última aula acertou, mas eu tô com um e-mail diferente, ó, presta atenção aqui, não vai enviar pro antigo não, tá bom? Eu encontro vocês lá nas 21 para a gente fazer a nossa interação via Sponte, ok? Até lá!